Bom, Itamar Silva, nascido e criado aqui na favela de Santa Marta, e eu acho que eu tenho uma consciência do meu engajamento, talvez da minha participação na vida comunitária dessa favela desde muito cedo. Talvez eu atribua isso à minha família, ao meu pai principalmente, que meu pai foi ligado a time de futebol aqui, foi presidente do time de futebol no Santa Marta. Meu pai era boêmio, gostava de cantar, meu pai tinha um grupo de música, de samba. Meu pai foi mestre da Folia de Reis e por conta disso, também a minha casa sempre foi um espaço em que as pessoas circulavam muito, né? E eu sempre gosto de ressaltar isso, que a minha avó é uma pessoa analfabeta, mas a minha avó era rezadeira. Então, quer dizer, todos os dias tinha gente na minha casa levando filhos para rezar ou indo elas mesmas para serem rezadas pela minha avó. E a minha avó tinha um elemento bastante interessante porque ela era getulista de paixão, né? E consequente, ela gostava do Brizola também, né? E isso ela discutia política com as pessoas, ela se posicionava. Então, assim, muito cedo eu fiquei atento para aquilo. Apesar de, por estar estudando, né, e ter uma ligação também com uma dinâmica que era diferente daquela que eu estava vivendo no morro, mas esse ambiente familiar sempre me inspirou muito e me possibilitou esse enraizamento, né, com a favela. Que eu costumo dizer, não basta você só ter nascido na favela ou morar na favela. Que eu conheço gente que nasceu aqui ou que mora aqui, mas que é descolada da favela, tem uma vida completamente de costas para a própria favela. Eu não tive essa possibilidade muito bem, né, porque a casa não permitia, essa relação familiar não permitia também, e isso eu fui aprendendo talvez a fazer desse lugar também um lugar de reflexão e um lugar de onde eu olho para o mundo, onde eu interpreto a sociedade brasileira. O Grupo Eco, ele surge a partir da criação de um jornal. Eu estou te falando isso de 1976. Eu tinha acabado de entrar na universidade, eu fiz jornalismo, fui estudar comunicação, mas também eu tinha começado a namorar o movimento negro aqui no Rio de Janeiro. Então, tanto a entrada na universidade, mas também essa busca por procurar uma militância no movimento negro me fez criar ou sugerir a criação de um jornal. Eu entrei numa faculdade de jornalismo, então o grande sonho era ter um jornal comunitário para poder lidar com as coisas que eu estava começando a aprender. Bem no início, eu tive uma conexão com uma pessoa do movimento negro que também olhava para essa possibilidade como um espaço de atuação interessante. Mas isso foi muito, muito pequeno esse tempo, porque nesse período no Rio de Janeiro, o movimento negro unificado estava se estruturando no Rio de Janeiro. Vinha de São Paulo para o Rio de Janeiro e tinha uma estrutura muito, para mim, essa é a minha leitura, muito difícil, porque eu tinha terminado o segundo grau, estava entrando para a universidade e tinha uma discussão muito, mais uma vez, na minha opinião, muito intelectualizada que eu não dava conta. Então, não era o espaço para militante de favela naquele instante. Então, eu vou me deslocar daí do movimento negro e vou militar na Pastoral de Favelas do Rio de Janeiro, porque aí eu encontrei alguns pares, né, militantes, lideranças de favela, e estava lidando com uma questão muito específica, que é o que eu chamava na época de remoção branca, que era uma ameaça à remoção de favelas já naquele período no final dos anos 70. Né? Tanto é que o ponto mais alto disso é a ameaça de remoção ao Vidigal, que vai acontecer entre 78 e 79, e que a Pastoral de Favelas tem um papel fundamental de garantir a permanência ali. Então, assim, eu me encontrei nesse espaço de militância
E a questão do movimento negro ficou secundado. Eu passei a ler muitas coisas, né, me informar, mas como militância ficou um pouco para mais tarde. E então, assim, o Grupo Eco nasce nessa minha transição, o jornal. A gente cria o jornal que pudesse falar do morro para fora, mas também que pudesse falar para dentro. Essa é a história do eco, eco de ecoar. Então, a gente diz, como ondas, o eco vai levar notícias e vai trazer notícias. Um pouco fazer esse casamento, e esse movimento foi a inspiração para a gente criar o jornal Eco. E o jornal Eco era um jornal que a gente tinha mais 5 ou 6 pessoas do próprio morro, muita gente da minha família, amigos mais próximos, e a gente começa então a usar a questão da cultura como elemento para falar disso. E em 76 é criado no Santa Marta o Bloco Carnavalesco Império de Botafogo, que meu pai foi ser presidente. E então esse instrumento também me colocou nessa viagem, né, de falar da cultura como uma expressão desse lugar, de estar falando com muito mais gente, e o jornal passa então a circular pela favela. A gente publicava o jornal e saía distribuindo e vendendo no final de semana. Só que, muito rapidamente, a gente começa a botar o dedo em outra ferida, que é a coisa da organização interna. A Associação de Moradores de Santa Marta, ela é de 1963. Não, desculpa, 65. Né? Então, eu estou falando de um tempo muito, muito curto, porque a FAFEG, que é a Federação de Favela do Estado do Rio de Janeiro, ela nasce em 63. Você vê, 2 anos depois, já é criado a Associação de Moradores do Santa Marta, em 65. E a gente está falando desse final dos anos 70, em que a associação não tinha um papel importante aqui, ou completamente a favela estava jogada às traças. Claro que isso não tinha que ver só com as lideranças daquele momento, tinha a ver com uma conjuntura, com o momento do Brasil e especificamente do Rio de Janeiro. A gente está vivendo no Rio de Janeiro uma coisa do chaguismo, que era uma coisa do tomar lá da cá, da política de bica d'água, e que favela era uma coisa que não estava muita importância. Ou, pelo contrário, a importância vinha no momento político para poder garantir nos votos e os currais eleitorais que existiam desde muito tempo. Bom, então nesse período, você tem no Rio de Janeiro essa disputa política que tinha muito a ver com o chaguismo, né? A gente está falando, quer dizer, do final dos anos 70, uma presença forte disso, e as associações de moradores estão meio deixados, ou está na mão dos chaguistas, né, completamente comprometidos com tomar lá da cá, com uma troca de votos muito espúrias, muito sacana, e então o jornal vai levantar, o Jornal Eco vai começar a levantar o papel de uma associação de moradores. Para que serve? Né? E por que a gente não tinha água, a gente não tinha luz, as condições físicas de Santa Marta eram infinitamente piores do que a gente tem hoje. Então, quando a gente faz isso, a gente provoca também um movimento eleitoral na Associação de Moradores, que ela está desde 71, eu estou falando já, só vamos conseguir uma eleição em 79, que a gente vai provocar uma nova eleição aqui. E o jornal cumpre um papel muito importante, que a gente começa a destacar trechos do estatuto, que a gente consegue recuperar, a colocar isso em debate. Mas mais que isso, eu estou falando também de um momento em que você tinha ainda um nível de analfabetismo em Santa Marta alto. Então, muita gente não lia o jornal. Então, a gente passou a agregar o teatro como elemento também importante nesse nosso trabalho. Então, a gente vai começar a fazer o teatro para levar às pessoas alguma reflexão. Então, o teatro cumpre um papel de ajudar a entender as dificuldades, a dar a nossa mensagem. Então, o jornal e o uso do teatro vão caminhar juntos para a gente poder entender e provocar uma mobilização aqui dentro de Santa Marta. Então, o Grupo Eco carrega essa história, né, como origem o jornal, mas a mobilização da favela, a mobilização dos moradores, para poder pensar qual é o papel de uma associação de moradores e, a partir daí, lutar por melhorias, lutar por melhores condições de vida internamente. Então, essa é a origem do Grupo Eco. Olha, o Grupo Eco ele é de final de 76, então são 40 e tantos anos, né?
Então, muito tempo. A gente vai, em 81, a gente entra numa segunda disputa pela Associação de Moradores, a gente vai também entrar para a Associação de Moradores, porque a partir de uma avaliação, que a eleição de 79 a gente não quis concorrer. Falou, não, nossa praia é outra. Mas o que a gente percebeu é que para mudar a gente tinha que se molhar também, tinha que botar a mão na massa. Então, em 81, a gente vai participar do processo eleitoral. Eram 4 chapas, a gente estava com a chapa azul na época e a gente ganha com uma diferença significativa de votos. E foi um processo muito bonito e muito interessante. Eu estava muito novo nessa época e eu não queria ser o presidente. Eu tinha 22, 23, acho que 22 anos, sei lá. E aí, mas o nosso candidato, que era o Dedé, né, que era um birosqueiro, mas um cara muito, uma cabeça ótima. Eu falei, não, o Dedé é nosso presidente. Mas o Dedé tinha muita dificuldade de escrever e ele tinha vergonha disso. E eu falei, não, cara, a gente já pode. Ele falou, não, Itamar, vamos inverter. Você vai ser o candidato e eu vou estar junto. Então foi uma dobradinha interessante porque realmente foi fantástico a participação dele, por um curto período também, porque a gente foi eleito em 81 e 82 ele morreu, eletrificado aqui no Santa Marta. Então é uma marca forte no Grupo Eco, né? O Dedé é uma referência para a gente e é também um momento específico de reflexão, porque esse cara, que era o vice-presidente da associação, a gente um domingo voltando de lavar a caixa d'água do Pico do Morro, depois de cansado, uma moradora reclama da luz, porque era uma rede muito velha que nós tínhamos de eletricidade. Eu falei, deixa para lá, Dedé. Ele sobe no telhado da casa para consertar a luz. E ele recebe um choque e morre em decorrência disso. E aí para a gente foi uma pancada e a gente chegou a pensar em largar tudo, foi uma decepção grande no grupo, mas também isso foi uma força, né? Eu acho que a partir dali a gente falou, essa luta é nossa, é dele, mas é nossa também, a gente seguiu de uma forma muito mais, eu acho, decidida, né, um pouco nesse trabalho de, primeiro, lutar pela nova rede de eletricidade que estava entrando no Santa Marta, lutar pela questão da água e lutar mesmo por um novo espaço que foi a Associação de Moradores. Então o Grupo Eco é isso, nesse miolo, misturando e junto a isso, circulando no morro, conversando com as pessoas. A sede ela vem depois de 89, por quê? A gente sempre se definiu como um grupo comunitário, quer dizer, a gente nunca teve a necessidade de se constituir como uma instituição, como um CNPJ. Por quê? Até 81 nós éramos um grupo de jovens que estavam mobilizando aqui internamente em Santa Marta. Quando a gente ganha a diretoria da associação, a associação passa a ser essa institucionalidade. Apesar do Eco ter autonomia com o seu jornal, com a questão da colônia de férias, nós não precisávamos ter um CNPJ, porque qualquer coisa que nós precisávamos, a gente acionava a Associação de Moradores. Quando a gente deixa a associação início de 89, a gente falou, e agora, o que faz? Primeiro que era um quadro uma conjuntura muito específica no Santa Marta. Em 89 a gente perde a eleição, o candidato do Grupo Eco, que na época foi o Vonei Lopes, ele perde a eleição, porque muitos moradores falaram, olha, a gente não vai votar em vocês, que a gente gosta muito de vocês. E na época o candidato era o Castelo, que era um cara que era compadre do cara ligado ao tráfico, né, do Zacarias. Então as pessoas diziam, não, a gente não vai votar em vocês. Então a gente perdeu a eleição. E a gente então a associação está construída, um belo de um prédio, o primeiro prédio do Santa Marta, com estrutura de fundação, né, com engenharia orientando, e muito trabalho feito, mas a gente tem que abandonar esse espaço construído. E a gente volta para o canto, falar o que vamos fazer agora? O jornal, criou o jornal para circular, como ele vinha circulando, a gente tinha que comprar uma briga muito aberta, fazer uma crítica muito escancarada e a gente, pela proteção das nossas vidas, não podíamos fazer. Então, o que fazer com esse jornal? Depois, onde nos reunir? A minha casa sempre foi um espaço de reunião do Grupo Eco, tudo bem, a gente seguiu.
Então o jornal Eco ficou 5 meses sem sair, porque a gente não sabia o que fazer, o que colocar no jornal, né? E aí, um pouco depois de um processo de reflexão, ele falou, não, tem um trabalho forte para a gente fazer, que é o trabalho de resistência, que é pegar a questão cultural, pegar a questão das crianças da colônia de férias e seguir o nosso trabalho. E vamos deixar um pouco a associação meio dormitando, fazendo algum trabalho. E assim foi durante muito tempo, a gente evitou o confronto direto com a associação de moradores, até depois ter problemas seríssimos, né? Esse presidente foi assassinado, o vice-presidente foi assassinado. Aí tem uma longa história que foi mudando a história da própria associação de moradores e, de alguma forma, o Grupo Eco seguiu fazendo o seu trabalho, se articulando com outras iniciativas internas aqui dentro da favela. Eu tenho um certo incômodo atualmente com uma frase que virou corriqueira. A pandemia escancarou a desigualdade. Porque eu concordo com isso, mas ao mesmo tempo eu acho que ela revela uma certa, para não ser muito violento, uma certa hipocrisia, né? Como essa sociedade não quer ver desigualdade, né? É disso que a gente está falando. Uma desigualdade que ela sempre existiu, ela está aí. Favela no Rio de Janeiro tem mais de 100 anos. As disputas e as lutas, né, dos favelados contra um poder público, contra uma sociedade preconceituosa, ela é histórica. A gente pode pontuar vários momentos de resistência, algumas lutas perdidas e algumas lutas ganhas. E pode ser a remoção da Catacumba ou da favela das Dragas perdidas. Mas a resistência do Vidigal foi importante como processo de resistência das favelas. Ou o próprio crescimento das favelas. Se a gente pega os jornais, você abrir as primeiras páginas lá no início dos anos 80, você vai dizer, tem um título que é histórico. 1/3 dos moradores vivem em favela. As favelas cresceram à sombra, né? Porque se a gente teve um período de remoção muito forte, se você pegar de 65 até 73, é o período de maiores remoções no Rio de Janeiro, de favelas. Número de pessoas, de favelas que saíram. Isso, né, você pega Catacumba, Praia do Pinto, Pasmado, né, uma série, né, Esqueleto, tudo isso vai ser população que são arrancadas dos seus lugares e levadas para uma zona oeste que não tinha basicamente nada, né? A escola com dificuldade, se a saúde é um problema hoje, naquele tempo muito pior. No entanto, essa cidade se constrói exatamente com esse deslocamento. Isso tudo aconteceu não de forma tranquila, aconteceu com luta, aconteceu com disputas, aconteceu com denúncias. No entanto, é muito mais cômodo falar, bom, agora as favelas estão aí. Então, assim, essa desigualdade, ela é um marco na cidade do Rio de Janeiro, principalmente. Eu digo, por que eu falo do Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro não dá para você esconder favela. A favela está por todos os bairros. Né? Seja Ipanema, seja Barra da Tijuca, seja Botafogo, seja Zona Oeste, Zona Norte, para todo lugar que você levantar a cabeça, você vai encontrar a favela. Né? E mais, você tem uma massa de trabalhadores, homens e mulheres, que ou chegam nas casas das famílias para trabalhar como empregada doméstica, ou chegam para construir as obras, ou chegam para isso ou para aquilo outro. Tem uma mão de obra, né, fácil. E de onde é que vem essa galera? Elas não nascem como formigas, né? Elas vêm de algum lugar. No entanto, é muito cômodo você não levar isso em consideração. Então, nesse momento agora, o que eu digo que é importante é que está se falando mais sobre isso, mas a gente tem que pensar qual é o legado disso, o que isso efetivamente vai transformar a percepção das pessoas, né, e a própria hipocrisia do poder público, que vai um pouco nas franjas, né, ou não atua, ou quando atua de uma forma muito pontual, né, que não tem como consequência, como desdobramento, uma transformação. Olha, eu acho que o que a gente está acompanhando agora em termos de manifestação, né, de movimentos antirracistas, fora do Brasil e principalmente no Brasil, eu acho importante.
eu acho que a gente não retorna, a gente não retrocede. Eu acho que a gente deu um passo importante na direção de dizer, bom, agora não dá mais para falar sem nos incluir no seu discurso, na sua narrativa. Então, acho que isso é fundamental, isso é importante. Né? Principalmente, isso a gente já vinha percebendo isso, principalmente com o movimento das mulheres negras. Eu acho que foi a marcha das mulheres negras lá, acho que 2000, alguma coisa, eu não sei a data, mas assim, dentro do movimento feminista, isso já estava se expressando de uma forma muito clara, muito escura, ter essa discussão da linguagem, mas já estava se expressando ali que é uma disputa das mulheres negras falarem da sua especificidade no movimento feminista. Então isso é um dado. Depois a gente vai acompanhar a própria ocupação dos jovens na cena pública do Rio de Janeiro, principalmente no seu enfrentamento com a polícia, com a segurança pública, né? E aí os coletivos, se a gente olhar para os coletivos, eles têm uma marca muito forte, né? Juventude Favelada Negra, muito em resposta ao número de jovens mortos nesses embates, nessas entradas de polícia, que são, na maioria, homens, jovens e negros. Então, isso vem acontecendo, na verdade, no Brasil. Né? Você tem alguns movimentos que vão estar reagindo, fazendo, mas que não tinha explodido. O que a gente está vivendo agora, talvez, é uma confluência, né, de oportunidades em que essas questões elas ganharam um peso muito forte. E aí vem esse casamento do campo acadêmico, né? Você pega com Silvio de Almeida, ou pega Djamila, ou pega outros que começam na produção científica, ocupar um lugar de destaque e isso ser ouvido, né? Milton Santos deve estar batendo palma assim, um pouco em acompanhar essa dinâmica que a gente está vivendo aqui. Por outro lado, você tem na base uns coletivos da juventude tomando para si, né, um discurso muito potente de enfrentamento, dizer não, sem a gente não é possível. E as mulheres, né, fundamentalmente, eu acho que as mulheres, eu falo fundamentalmente porque sempre me impressiona o movimento de mulheres, que parece que ele está sempre à frente, entendeu? É sempre um movimento que está sempre abrindo portas e escancarando os debates. Então, nesse momento, eu acho que é fundamental a gente pensar nessa articulação em que não sei se a gente vai mudar, transformar a sociedade, mas eu acho que muito mais gente, brancas e negras, vão estar envolvidos nessa disputa, vão estar pensando sobre essa questão. Eu acho que não é à toa que essa discussão sobre a branquitude, ela incomoda, mas ela é necessária, porque exatamente eu acho que esse é o contraponto e essa é a novidade do momento que a gente está vivendo, que é trazer um conceito em que provoca o incômodo para além do simplesmente eu não sou racista. Ok, eu não sou racista, mas assim, como é que eu me posiciono nessa sociedade? Né? O que meu privilégio traz de benefício para mim e que restringe o outro? Então, eu acho que essa questão ela está colocada e não tem retrocesso. Ele não tem retrocesso porque você tem hoje um número maior de jovens negros ocupando a academia, disputando essa produção de um conhecimento a partir desse recorte. Você tem uma militância também que vai descobrindo o seu potencial. Agora, eu acho que ainda é distante, né? É muito trabalho e no outro dia eu falei isso e fiquei pensando para mim mesmo. Eu olho para os Estados Unidos, quer dizer, sem querer comparar, mas comparando, com toda a larga história de enfrentamento do racismo nos Estados Unidos, mesmo assim ainda está distante para aquela sociedade conseguir essa igualdade, né, de tratamento, de oportunidade de uma sociedade como aquela. E, no entanto, tem conquistas significativas, não só para eles, mas contribuições para o mundo nessa disputa. Então, a gente tem esse desafio, mas eu acho assim que está dado, né? Eu acho que a revolução está acontecendo. Eu acho que a gente precisa acreditar nisso, porque se a gente colocar a revolução no futuro, a gente não consegue valorizar o que a gente está fazendo agora, nesse momento. Eu acho que a revolução está acontecendo. Cada conquista, cada exposição, cada enfrentamento é um elemento importante, né? Quando eu vejo, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal decretar a proibição das operações policiais em favela sem uma justificativa, falo, isso é um ganho. Claro que ele é muito sutil,
Mas por que ele é um ganho? Ele é um ganho porque ele introduz na sociedade, primeiro, um olhar da inadequação dessas ações. O que elas produzem? Elas produzem mortes, né? Elas produzem um discurso para fora como se fosse combater o mal e, na verdade, elas estão só alimentando a própria ciranda, né, de tráfico, de armas, de droga e tudo mais. Então é isso. E ela dá para essas populações de favela um elemento que dá para disputar no plano jurídico o tipo de segurança pública que você quer e pode pensar. Eu acho que é isso que a gente precisa. O que me interessa, por exemplo, nisso, é olhar o que a gente quer, qual é a atuação, quais são os limites de uma atuação policial em favelas, né? O que a gente tem como instrumento de controle dessas polícias na sua atuação nesses territórios. Então, ao menos pensar sobre isso, eu acho que esse é um ganho e é uma vitória. Eu acho assim, eu falo essa questão da segurança porque o Santa Marta foi a primeira favela a receber uma unidade de polícia pacificadora, né? Isso é impressionante porque eu lembro como se fosse hoje. 20 de novembro de 2008, a gente soube que a polícia estava ocupando uma parte de Santa Marta com uma quantidade policial muito grande. Nesse momento não estava definido que era a UPP, não tinha essa clareza dessa história, não tinha definido que era uma política pública de segurança para a favela. Era uma tentativa, era um ensaio de uma presença mais forte da polícia em favela para poder garantir a candidatura do Rio a sediar as Olimpíadas. O Rio precisava dar uma demonstração pública de que ele tinha algum elemento de controle sobre esses territórios. Então, Santa Marta é esse espaço de teste, esse espaço de ensaio. Só que o efeito disso foi tão rápido. Em uma semana, isso ganhou todas as mídias. A presença de 100 policiais no Santa Marta e tal, blá, blá, blá. E logo isso ganhou status de iniciativa de política pública e se carimbou unidade de polícia pacificadora, porque na própria academia, que já vinha fazendo um trabalho de formação de policiais, discutir a questão da segurança pública, você tinha os elementos ali que as pessoas abraçaram, opa, essa é a saída. Na minha avaliação, qual é a questão? A questão é que, primeiro, ela foi uma iniciativa não verdadeiramente refletida e discutida com os movimentos sociais. Ela foi um uso político, uma estratégia política para responder a um dado da conjuntura externa. Então esse foi um ponto. Depois, ela se embriagou muito rapidamente dos aplausos da mídia e da sociedade de forma geral. Quase 100% das pessoas aplaudiam, né? Agora a polícia não vai sair mais, é disso. Não teve nenhum embate aqui no Santa Marta, eles entraram, os marginais saíram, então não teve nada que você pudesse registrar como negativo, né? Eles se esconderam, saíram, foram embora e a polícia ocupou. E muito assim, de uma forma simbólica muito importante, a comandante era uma mulher negra, né? A capitã Priscila era uma mulher negra que rapidamente foi alçada ao lugar de mãe, madrinha. Santa Marta, ela foi madrinha de várias crianças, né? Batizou várias crianças, ganhou prêmios internacionais, né? Nos Estados Unidos. Foi colocada num patamar em que você não via a polícia, você via a mulher negra, né, que dialogava com as mães de jovens que estavam no tráfico, que tentava controlar isso, e ao mesmo tempo fazia um discurso de linha dura, né, de não aceitar corrupção e tal. Então, essa combinação deu à UPP, eu acho, um lugar que ela não tinha estofo para resistir. Ela não tinha estofo. Primeiro que era caro, né, eles começaram, o número de policiais ganhavam mais R$500 para poder ser da UPP, então você criou um problema interno na polícia, ao mesmo tempo em que esses policiais que vinham para a UPP, né, não eram considerados policiais, estou falando o discurso internamente, a polícia tinha esse discurso. Os policiais mais antigos ficavam com raiva porque eles ganhavam mais para um trabalho mais leve, vamos dizer assim.
Então, você não conseguiu resolver o problema interno da polícia, que é um problema de corrupção, um problema de violência, um problema de disputas internas, mas você quase que criou uma redoma, né, de um tipo de polícia idealizado que, na verdade, não correspondia à realidade. Por outro lado, era uma polícia que, de alguma forma, queria ter o controle do território, o controle da vida no território. Então, passou a controlar, pode isso, não pode aquilo, não pode funk, não pode festa, não pode aquilo outro. E ela botou abaixo a possibilidade de um diálogo efetivo com esse território, porque a cultura é o que mantém vivo esse conjunto, para o bem e para o mal. Você tem coisas que a gente não gosta, mas tem coisas que é parte vital da vida na favela. Então, na medida que eles cortam isso, também eles rompem com a possibilidade desse diálogo. Então, passa a ser uma coisa meio superficial. E, por último, a coisa pior que houve foi estender esse experimento para além das próprias pernas. Não se tinha condição de levar esse experimento para grandes favelas. Santa Marta é pequena, você tinha um controle até um elemento, mas quando isso vai para as grandes favelas, aí é o desastre total. Porque os elementos de controle do cotidiano dessas estava colocado, mas você tem também a própria negociação e a promiscuidade da própria polícia. Então fica muito evidente que, eu acho que o que aconteceu na Rocinha, né, com a Amarildo, claramente é isso. Uma polícia que continuava sendo violenta, corrupta, que usava essa aproximação com o tráfico de droga para exercer um certo de controle e continuar alimentando a dinâmica do tráfico de droga no Rio de Janeiro. Então, assim, é uma decepção no sentido de que a gente perdeu a oportunidade de pensar, né, uma política de segurança pública que tenha efetivamente um olhar que tenha os direitos humanos como elemento, né, orientador. Foi para inglês ver, literalmente, porque a gente ganhou as Olimpíadas, tal. Durante um tempo você conseguiu segurar isso com muita força e logo depois eu falei uma vez que o meu maior medo era da gente, dessa polícia se acomodar nesse lugar e você ter uma convivência que a gente não podia nominar. Eu não sabia essa relação da uma polícia tipo da UPP com a polícia velha e com tudo mais que tinha no Rio de Janeiro. Você tinha um desenho de um tipo de marginalidade que a gente não conseguia nominar. Eu acho que hoje a gente pode falar de milícia, mas é mais que milícia, porque junta milícia, junta polícia, junta tráfico, tudo junto, e dá um contorno de que é muito difícil lidar com isso. E eu não sei qual é o futuro próximo, porque o imbricamento, né, eu acho que a conexão entre essas experiências, elas são muito fortes e elas são mais orgânicas do que a gente possa imaginar, né? Elas são mais orgânicas e vai sempre para o pior. Quando o Witzel ganha o Rio de Janeiro e faz um discurso de violência e que vai atirar na cabecinha quem tiver, parece um discurso da ordem, mas na verdade é um discurso de aceitação, né, desse controle violento, promíscuo que sempre existiu. E o resultado é o que a gente tem hoje, um Rio de Janeiro completamente dominado, né? Olha para a Zona Oeste, é impressionante esse imbricamento de poder público, prefeitura, Estado, polícia, milícia, tudo junto, e que te sobra uma margem muito pequena para uma cidadania efetiva, né, e com perspectiva de direitos. Com tudo tão escancarado acontecendo, por que a gente ainda tem uma parte significativa da sociedade, não só carioca, mas brasileira, apostando isso na proteção individual? Né? Se eu construo um cercadinho para mim, se eu construo um condomínio, se eu consigo isso, aquilo outro, eu estou protegido. Essa percepção do coletivo, né, de que uma cidade, ou ela é para todos, ou ela vai ser sempre uma cidade pela metade, né, ou parte dela, eu acho que isso é uma questão cultural nossa. Eu tento achar que isso. Se a gente não mergulhar efetivamente um pouco nas raízes, né, da nossa construção como sociedade, a gente não dá um salto. Por que eu falo isso? Quer dizer, quando a gente fala da desigualdade, eu fico sempre pensando como é que esta sociedade do Rio de Janeiro aceita, né, pacificamente a morte de uma quantidade enorme de jovens, só porque eles são pobres, só porque eles são negros.
É isso, né? Por que essa sociedade, vendo o descalabro que a gente está vendo na cidade, uma coisa em relação a todos os equipamentos públicos, eu estou falando do prefeito, estou falando dessa cidade, né? Você olha para a saúde, olha para o descompromisso, né, da prefeitura com a cidade, isso não muda o olhar. Porque tem sempre alguém pensando, não, mas eu vou ter algum ganho, eu vou ganhar de alguma forma, desde que eu possa me aproximar deste poder. A gente olha para a Baixada, né, a Baixada Fluminense, você fala, caramba, tem uma história, né, de violência, uma história de expropriação ali muito forte, mas a gente vê isso reatualizado. Né? Você tem Caxias com um prefeito que fez um discurso completamente contra a pandemia, contra os técnicos, um discurso completamente contra o povo. Você vai ver, mas esse cara está ligado a uma dinâmica de corrupção, a uma dinâmica com o poder, né, todo que está sendo denunciado agora, mas ele tem votos. Ele tem votos. O que acontece? O que mantém? Por que a questão do transporte no Rio de Janeiro, há anos se denuncia um pouco a máfia do transporte no Rio de Janeiro, né? Isso está explícito. Aí agora você vê vários lugares que não tem ônibus, tirou, aí tem uma justificativa aqui, acolá, blá, 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 blá. E a gente vê os candidatos que defendem, né, as federações de transporte, os caras continuam tendo voto nessas áreas populares. Então, assim, a pergunta eu não sei a resposta, mas eu acho que a gente tem que repeti-la muitas vezes para provocar um certo incômodo e provocar uma reflexão, principalmente entre os mais pobres. Eu te digo uma coisa, assim, eu não tenho... eu acho que a disputa e a mudança tem que vir a partir da base. A gente tem que conseguir mexer com a base, qualificar esse posicionamento da base para que a gente possa ter algum efeito. Porque, do contrário, vai ser muito difícil. Porque o nível de precariedade é tão grande, a necessidade e a sobrevivência é tão forte que as pessoas aceitam qualquer coisa em troca, sei lá, Antigamente era por um tijolo, né, uma bica d'água. Atualmente, eu acho que são outros elementos, mas são tão precários quanto, né, são tão rasteiros quanto, que tem uma duração muito curta na vida das pessoas. Me fala aí um sonho para o futuro, um futuro próximo. Meu sonho no futuro próximo? Ulala. Assim, próximo é que a gente pudesse ter uma outra eleição para governador. Esse, para mim, seria fantástico, a gente aproveitar essa confusão de afastamento do governador, impeachment, e ter uma nova eleição. Não estou dizendo que vai mudar, mas eu acho que seria um respiro e seria um exercício importante e um momento ideal para que a gente mexer com o estado do Rio de Janeiro e pensar um pouco nos limites e nas promessas vazias que aparecem de vez em quando os salvadores da pátria. Então, acho que isso é uma coisa. A outra coisa, eu tenho um sonho que eu acho que ele de alguma forma está se fazendo, é que mais jovens nas favelas, né, tomassem para si esse protagonismo de afirmar a sua identidade, de afirmar o seu lugar e de afirmar a sua forma de estar no mundo. Eu acho que isso já acontece, mas eu acho que pouco. Eu quero mais, né? Eu tenho um sonho que a gente possa contribuir para provocar esses movimentos e essas conexões.